Olá pessoal, então nesse vídeo eu vou fazer com vocês mais uma aplicação do cálculo integral, né? Na verdade eu vou falar para vocês sobre o cálculo de probabilidade. Então o que eu vou fazer nesse vídeo é uma breve introdução às variáveis aleatórias contínuas, né? E vou mostrar como nesse contexto aparece o cálculo integral, né? Eu não vou me aprofundar muito nos conceitos de probabilidade, inclusive porque eles serão tratados num curso posterior. Então vamos lá? Bom, então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês, que é o que o cálculo nos possibilita, é lidar com variáveis aleatórias contínuas, né? O que vocês devem ter visto de probabilidade no ensino médio é lidar com variáveis aleatórias discretas, né? Você tem um número finito de valores, você tem a probabilidade de cada um desses valores, assim por diante. Okay? O que a gente quer com o cálculo é permitir que a gente lide com variáveis aleatórias que tomam valores, não só um número finito deles, mas valores reais, né? Então, uma variável aleatória contínua é uma variável aleatória que toma valores no intervalo dos números reais ou em todos os reais, né? Então, só para dar exemplos para vocês, né? Um exemplo de variável aleatória contínua é a altura de uma pessoa, né? Então, a altura de uma pessoa, quando medida, pode tomar qualquer valor dentro de duas alturas razoáveis, né? Acho, sei lá, 1 metro e 2,5 metros, não sei qual é o recorde mínimo de altura e máximo, mas alturas entre esses dois padrões, qualquer valor entre eles é esperado que quando você meça, você vai encontrar uma pessoa com essa altura, né? Nesse caso aqui, as alturas não são discretas, elas não assumem qualquer valores, apenas um conjunto finito de valores, né? Mas elas podem assumir qualquer qualquer valor real dentro dessa faixa que eu especifiquei aí, né? E nesse contexto, a gente não vai estar interessado exatamente em calcular a probabilidade que alguém tenha exatamente 1,70 m. Inclusive porque, como a gente vai ver, né, a probabilidade de alguém ter 1,70 m para uma variável aleatória contínua, se for modelado por uma variável aleatória contínua, vai ser zero, né? A gente vai estar interessado em determinar intervalos, probabilidade de intervalos. Como, por exemplo, determinar se a altura de uma pessoa é maior que 1,70 m, ou que a probabilidade de uma lâmpada durar entre 200 e 400 horas. Então, esses são exemplos de coisas que a gente vai estar interessado em calcular, ok? Então, por exemplo, a gente vai denotar as variáveis aleatórias contínuas pela letra maiúscula x, né? E se, no caso da durabilidade da lâmpada, a gente estiver denotando a durabilidade da lâmpada por essa variável x, né? A probabilidade que uma lâmpada dure entre 200 e 400 horas vai ser dada pela seguinte notação, tá? A gente vai P de que x seja maior do que 200 e menor que 400, essa probabilidade aqui é tipicamente as probabilidades que nós vamos calcular, né? Diferentemente do caso discreto, onde nós podíamos atribuir a cada evento uma probabilidade, né, e para calcular a probabilidade de um conjunto desses bastava somar, agora nós temos um número infinito de possibilidades e nós não podemos especificar a probabilidade de cada um desses eventos de maneira listando cada uma dessas probabilidades, né? Então o que a gente vai fazer para modelar esse tipo de sistema é introduzir o que a gente chama de função de densidade de probabilidade, ok? E agora sim definir o que é realmente uma variável aleatória contínua, né? Uma variável aleatória contínua é dita contínua se ela admitir uma função de densidade de probabilidade f, né, de modo que a probabilidade de que essa variável esteja entre a e b seja dado pela integral de f de a até b, ok? Então, as variáveis aleatórias contínuas são exatamente aquelas cuja probabilidade vai ser calculada através de uma integral, ok? Essa função f, que é a função de densidade de probabilidade, né? Então, para calcular a probabilidade entre dois pontos, a gente vai ter que calcular a área entre A e B embaixo do gráfico da função de densidade de probabilidade, né? E essa função de densidade é realmente uma densidade. Nós estamos dizendo com que densidade nós esperamos que aquele evento ocorra, ok? Bom, a função de densidade e probabilidade deve satisfazer duas hipóteses básicas, né? Ela deve ser sempre maior ou igual a zero, né? Nós não esperamos que alguma coisa tenha uma probabilidade, uma densidade de probabilidade negativa, né? Densidade negativa não faz muito significado. E outra grande coisa que a gente vai pedir
é que, como a probabilidade da variável aleatória tomar um valor entre menos infinito e infinito, né, a variável aleatória é um número real, essa probabilidade tem que ser 1, a gente vai ter que a integral de menos infinito até infinito de f de x dx, isso daqui tem que ser 1, ok? Então, para ser uma função de densidade de probabilidade, ela tem que ser maior ou igual a zero, e a integral dela de menos infinito a infinito tem que dar 1, para que quando a gente integre sobre todo o domínio, a probabilidade seja 1. Okay. Bem, então vamos começar com um exemplo agora, né? Então imagina que eu tenho uma função f de x, que é cx 10 menos x, né? Para um x de 0 até 10, e que ela seja 0 fora dessa região. Né? Eu peço para vocês determinar o c, de modo que isso seja uma densidade de probabilidade, e depois calcular a probabilidade que a variável aleatória dada por essa densidade de probabilidade esteja entre 5 e 8. Ok? Bom, isso daqui é uma parábola, tá? Se o c for positivo, de concavidade para baixo, né? Então a nossa função de densidade de probabilidade vale 0 antes do zero, ela começa a crescer, ela se torna 0, e depois do 10 ela se torna 0 de novo, tá? Veja que isso aqui é realmente uma densidade, e eu espero que os valores perto do meio dessa função, onde ela é mais alta aqui, sejam mais prováveis do que os eventos onde a função de densidade seja menor, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que ter para que isso aqui seja uma densidade de probabilidade é que essa área aqui tem que ser 1, ok? Depois de a gente determinar o c de modo que essa área aqui é 1, nós vamos calcular a probabilidade de que x seja maior do que 5 e menor do que 8. Nós vamos estar calculando a área embaixo desse gráfico de 5 até 8. Ok? Então vamos lá. Ok. Tá, então a nossa função... Nossa função é f de x, né? Ela era cx x menos 10, ok? E o que a gente quer, primeiramente, é garantir que essa integral aqui, integral de menos infinito até infinito de cx 10 menos x dx, isso daqui deu 1, ok? Então vamos começar calculando essa integral aqui, tá? Observando que, na verdade, essa condição aqui pode ser simplificada simplesmente como sendo a integral de 0 até 10, porque fora disso essa função é 0, né? Okay? Então vamos começar calculando essa integral aqui. Para calcular essa integral aqui, ela é bastante simples de calcular. Eu vou começar distribuindo isso daqui, então isso aqui vai ficar 10c x menos cx ao quadrado dx, tá? E aqui, para calcular essa integral, a antiderivada é imediata, né? Então aqui vai dar 10cx ao quadrado sobre 2. E nesse último caso, isso aqui vai dar cx ao cubo sobre 3. Então, usando o teorema fundamental do cálculo, essa integral dá simplesmente isso daqui evaluado no 10, no 0 e no 10. Então, no 0 isso aqui dá 0, então isso aqui vai dar simplesmente 10. Já calcular, né? 10 ao quadrado dá 100, dá 1000 aqui. 1000c sobre 2 menos 1000c sobre 3. E isso aqui vai dar, ó, quanto é difícil com fração. Vai dar 6, vai dar 3.000 menos 2.000, vai dar 1.000c. Isso aqui dá 500c sobre 3. Tá? Então, por essa condição anterior aqui, eu vou ter então que ter que 500c sobre 3 vai ter que ser 1, e dessa forma eu vou ter que o c vai ser 3 sobre 500. Então, isso aqui responde a nossa primeira pergunta, tá? A condição que eu tenho que ter para que aquilo ali seja uma função de densidade é que o c seja 3 sobre 500, ok?
Então nós resolvemos a primeira pergunta. Tendo resolvido essa primeira pergunta, tá? Nós queremos agora calcular para essa função de densidade. Vou voltar aqui só para essa função de densidade, a probabilidade que x esteja entre 5 e 8, né? Nós queremos calcular essa área aqui. Tá? Para isso daí, basta a gente calcular a integral de 5 até 8 de c. Só que a gente já sabe que o c agora é 3 sobre 500. X vezes x menos 10 dx. Okay? Essa integral aqui é bastante fácil de calcular, não vou calcular ela porque a gente já calculou a antiderivada há um segundo atrás. E isso daí dá simplesmente 17 sobre 25. Ok? Então essa integral é simplesmente polinomial, é só calcular a antiderivada que a gente já fez e aplicar os extremos. Passar a conta fazendo, não vou passar vergonha fazendo conta com fração. Ok? Então, desse modo, a gente calcula a probabilidade. Beleza, isso aqui deu menor do que 1, isso é ótimo, tá? Tem que dar menor do que 1, né? Essa é uma verificação importante, né? Para a gente não ficar achando probabilidade 2, ou probabilidade 10, ou infinito, né? Ok. Então, agora eu quero fazer com vocês um exemplo um pouquinho mais interessante, um pouquinho mais realista, envolvendo a distribuição exponencial, né? A distribuição exponencial é usada não só para isso, mas também para modelar fenômenos de tempo de espera, né? Por exemplo, quando você liga para um call center, qual o tempo que eles demoram para te atender? Quanto tempo você tem que esperar até ser atendido? E para modelar fenômenos de falha, né? Quanto tempo demora para um equipamento falhar, para uma lâmpada queimar, por exemplo. Ok? Então, nesse sentido, né, nós vamos modelar o fenômeno da falha de um computador, né, usando a distribuição exponencial, né? Então, a quantidade de horas que um computador funciona sem estragar vai ser modelada por uma função de densidade e probabilidade dessa forma aqui, né? É uma função que vale c elevado a menos x sobre 200 se x for maior do que zero e vale zero se x for menor do que zero, né? Nós vamos supor que o computador falhe em tempos negativos, né? Antes dele começar a ser fabricado, né? Olha, impressoras fazem isso, tá? Computadores não, tá? Então, esse tipo de distribuição aqui, né? Para valores positivos, ela é uma exponencial decrescente, né? Com menos aqui na frente. E para valores negativos, ele é sempre zero, porque esses valores não vão ter significados para esse tipo de fenômeno. Ok? Então, dado uma distribuição desse tipo, que modela o tempo de vida de um computador, a gente pergunta quanto tempo, qual a probabilidade que um computador funcione 150 a 250 horas antes de estragar e que ele funcione mais do que 200 horas. Ok? Beleza, tá? Então, nesse problema aqui, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que, de novo, né, nós não sabemos qual o C. Primeira coisa que a gente vai fazer é determinar o C para que essa função seja realmente uma função de densidade de probabilidade. Ok? A cara genérica dessa distribuição, né, é uma exponencial decrescente para valores positivos e zero para valores negativos aqui. Tá? Então vamos começar determinando aquele C lá, para que aquilo seja realmente uma função de densidade de probabilidade. Para isso, a integral de menos infinito até infinito tem que ser 1. Nesse caso específico, nós podemos restringir um pouco esse domínio de integração. Como a função vale zero para valores negativos, a gente vai pedir que a integral de zero até o infinito de c elevado a menos x sobre 200 dx, né? Essa integral aqui vale 1. Ok? Bom, essa integral é facinho de fazer, dá para fazer mais ou menos chutando qual a antiderivada, mas também pode ser feita através de uma substituição. Eu vou colocar a substituição aqui, né? Eu vou fazer u igual a menos x sobre 200. Então, du vai ser menos dx sobre 200, ou se você preferir,
dx, passando para o outro lado multiplicando, vai ser menos 200 du. Ok? Então, dada essas substituições aqui, a gente vai calcular aquela integral. Já observo também que eu não vou mudar os extremos de integração, eu vou deixar eles indefinidos, porque eu vou voltar para a variável original. Então, para calcular essa integral aqui, fazendo essas substituições, a gente vai ficar, o c eu vou tirar para fora, né? C a integral, deixar os extremos indefinidos, tá? Aonde está menos x sobre 200 eu vou colocar u, e elevado a u. Aonde está dx eu vou colocar menos 200 du, tá? Então eu consigo escrever isso aqui como menos 200c integral de elevado a u du. Integral de elevado a u du é fácil, dá elevado a u, que voltando para a variável inicial vai dar simplesmente menos 200c elevado a u, que é menos x sobre 200. E agora eu posso calcular nos parâmetros 0 e infinito. Né? No infinito, isso aqui vai dar zero. Tá? Então isso aqui vai dar simplesmente menos isso aqui calculado no zero, então vai dar 200c. Isso aqui no zero, que dá 1. Então 200c vai ter que ser 1. E isso aqui vai me implicar que o c vai ter que ser 1 sobre 200. Então, para que aquela função seja uma função de densidade de probabilidade, a gente tem que escolher o c igual a 1 sobre 200. Então, dado esse valor de c, agora nós podemos calcular a probabilidade que o computador funcione de 150 a 250 horas e que ele funcione mais do que 200 horas. Ok? Bom, então vamos calcular a probabilidade que o computador funcione de 150 até 250 horas. Ok? Isso aqui vai ser simplesmente dado pela integral de 150 até 250, ok? Da função, quanto que vale o C? 1 sobre 200 elevado a menos x sobre 200 dx, ok? Isso aqui vai dar 1 sobre 200. Essa antiderivada aqui, né, nós já calculamos essa antiderivada aqui agora há pouquinho. Isso aí vai dar menos 200, né? A gente calculou ela elevado a menos x sobre 200. Tudo bem? Tudo isso daqui calculado nos extremos de 150 a 250. Então isso aqui vai dar simplesmente menos e elevado a menos x sobre 200, calculado de 150 a 250. Tá? Só jogar os valores agora. E usando uma calculadora, a gente vai ter que isso daqui dá aproximadamente 0,18, probabilidade então 50. É de aproximadamente 0,18 ou 18%. Tá? Do mesmo modo, nós podemos então calcular a probabilidade de que essa variável seja maior do que 200, né? De maneira totalmente análoga, vai dar a integral de 200 até o infinito de 1 sobre 200 elevado a menos x sobre 200 dx, e isso daqui vai dar simplesmente menos e elevado a menos x sobre 200, a gente já calculou essa antiderivada, né? Calculado em 200 e infinito, e isso daqui é aproximadamente
melhor. Isso aqui é exatamente 1 sobre E, que é aproximadamente 0,36. Ok? Tá, então, essa probabilidade vai ser a área de 150 a 250, essa primeira aqui, enquanto que essa segunda vai ser a área a partir de 200 embaixo dessa função de densidade. Tá? Então, a probabilidade de durar mais do que 200 horas é 36%, a probabilidade dele durar de 150 a 250 é de 0,18. Ok? Quando a gente está lidando com variáveis aleatórias contínuas, uma coisa importante é calcular o valor médio ou o valor esperado para aquela variável aleatória. Né? Por exemplo, naquele caso que a gente estava lidando com a durabilidade do computador, né? Uma pergunta natural seria, dado que a gente conhece a densidade de falha do computador aqui, de durabilidade, né? Qual o valor médio que a gente esperaria? Quanto tempo a gente espera que um computador com aquelas características duraria? Ok? Para fazer a dedução da expressão para o valor médio, né, nós vamos supor uma variável aleatória contínua com função de densidade f, tá? E nós vamos restringir ao caso onde a densidade só é diferente de zero no intervalo fechado AB. Né? A expressão que a gente vai deduzir funciona também para intervalos ilimitados, né? De menos infinito a infinito, mas a dedução fica muito mais simples nesse caso aí, né? Que não envolve integrais impróprias. Ok? Bom, e como que a gente vai fazer a dedução desse valor médio, tá? Do mesmo jeito que a gente vem deduzindo todas as fórmulas integrais. A gente vai considerar uma partição no intervalo AB, né, com n pontos. A gente vai escolher o ponto intermediário ou a marca como sendo o ponto médio do intervalo. E dessa forma a gente vai aproximar a função de densidade, né, por retângulos, aqui com n retângulozinhos aqui. Para cada um desses retângulozinhos a situação é bastante fácil, né? O ponto médio para cada um desses retângulozinhos aqui é o ponto médio do intervalo, né, do retângulo sobre o intervalinho x-1 até xi vai ser o ponto médio aqui, porque aqui a gente tem uma função de densidade constante, então todos os pontos têm a mesma densidade, então o ponto médio é naturalmente o valor médio. Tá? A probabilidade de cada um desses retângulozinhos aqui é a área, né, que é a altura, que é o valor da f no ponto médio, vezes a largura do retângulo, que é a largura de cada um desses aqui, que é delta xi. Ok? Bom, então, sabendo isso daí para cada um desses retângulos aí, a gente vai calcular o valor médio da região fazendo média ponderada. Né? Nesse caso aí é bastante simples. Então, o que a gente vai fazer é a média ponderada dos pontos médios vezes a probabilidade de cada um desses pontos aí dividido pela somatória de todos os PIs das áreas de todos aqueles retângulozinhos aí, certo? Bom, a gente sabe quanto que é PI, PI é f de xi delta xi, substituindo isso daí, nós vamos chegar nessa expressão aqui, somatório de igual a 1 até n, de xi estrela f de xi estrela delta x, sobre o somatório de igual a 1 até n, de f de xi estrela delta xi, ok? Veja, essa fórmula aqui é muito parecida com a fórmula que a gente obteve do centro de massa. Na verdade, as figuras que eu usei são as mesmas do centro de massa, porque no fundo nós estamos calculando a coordenada x do centro de massa, ok? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai tomar o tamanho dessas partições tendendo a zero, né? E a gente vai obter duas integrais de menos infinito até infinito, na verdade aqui é de integral de a até b, mas já estou substituindo aqui o a até b de menos infinito até infinito, de xf de x dx, sobre a integral de infinito até menos infinito de f de x dx. Como isso daqui é uma função de densidade ou probabilidade, essa integral aqui dá 1, né? E aí nós obtemos que o valor médio vai ser simplesmente a integral de infinito até menos infinito de xf de x dx, ok? Então nós obtemos uma expressão bonitinha para o valor médio, para o valor esperado dessa variável aleatória com função de densidade f de x. Beleza, então vamos fazer um exemplo, voltando para aquele problema do computador. A gente quer calcular quanto tempo, em média, dura um computador que segue aquela função de densidade de probabilidade, né? Onde a função de densidade de probabilidade dele é dada por f de x igual a 1 sobre 200 elevado a menos x sobre 200. Aqui eu já coloquei quem era o c. Então a gente quer saber quanto tempo, em média, dura um computador desse daí, ok? Então vamos fazer isso daí.
tá? O tempo médio que um computador desse daí dura é dado pela integral, nesse caso de 0 ao infinito, porque é de x vezes f de x dx. Então eu vou tirar o 1 sobre 200 para facilitar a minha vida aqui. Eu vou ficar com uma integral de 0 até o infinito de x elevado a menos x sobre 200 dx, tá? Ok, bom, então agora nós temos que calcular essa integral aqui. Bom, tem uma função polinomial vezes uma função exponencial, tá? Essa integral aí grita para a gente fazê-la por partes. Então a gente vai fazer partes aí, né, chamando u de x e chamando dv de e elevado a menos x sobre 200 dx. Nesse caso, então, calculando du vai dar dx e o v vai ser, a gente já calculou isso no exemplo passado, vai ser menos 200 e elevado a menos x sobre 200. Ok? Só verificando se está certo, na hora que eu calculo dv, isso aqui vai cair daqui um menos mais, 200 sobre 200, vai dar exatamente isso daqui, parece que está tudo bem, tá? De novo, eu não vou mudar os extremos de integração, então eu vou deixar desse jeito aí. Então essa integral aqui, feita por partes, né, vai me dar 1 sobre 200, vou deixar. Ok? Então agora vai dar u vezes v, menos a integral do que? De v du. Já vou tirar esse menos para fora aqui. Ok? Então, tudo isso aqui, né, com os extremos de integração modificados que a gente quer. Isso aqui vai dar simplesmente, então, abrindo um pouquinho isso daqui. Isso aqui vai dar menos x elevado a menos x sobre 200. Ok? E isso daqui vai dar menos, certo? 200x, se eu não me engano. Já calculou isso? Tá? Esse daqui corta com esse, então vai dar menos 200 elevado a menos x sobre 200. Okay? Tudo isso calculado nos extremos de integração, voltando para de 0 a infinito. Eu vou até fechar isso daqui. Né? Posso simplificar isso aqui um pouquinho mais e escrever isso como x, como menos elevado a menos x sobre 200, x mais 200. Ok? Tudo isso aqui calculado agora, 0 a infinito, tá? No infinito, esse limite aqui vai dar zero, né? Exponencial decresce muito mais rápido que a parte polinomial, tá? E no zero, isso aqui vai dar menos mais 200. Ok? Então, o tempo médio esperado, né, para esse computador durar é de 200 horas.
ok? Isso é normal, né? Para a função exponencial, né? Esse parâmetro 200 aqui, aparece aqui, ele é o tempo médio para distribuição exponencial. Né? A gente não falou muito sobre isso, mas só estou chamando a atenção aqui. Então, assim, desse modo, nós calculamos o valor médio de durabilidade desse computador. Ok, então, como a última coisa que eu quero falar aqui com vocês, eu vou falar bem pouquinho sobre a distribuição normal. A distribuição normal é, sem dúvida, uma das distribuições mais relevantes, né? E ela aparece na modelagem de diversos fenômenos aleatórios, como pressão, altura, tamanho de sapato, pontuação de QI, precipitação anual e erros de medição. Vai para um laboratório, você espera que seus erros de distribuição apareçam como uma distribuição normal. O que é uma distribuição normal? Uma distribuição normal é uma variável aleatória que tem como densidade funções da seguinte forma: 1 sobre sigma raiz de 2π elevado a menos x menos μ ao quadrado dividido por 2 sigma ao quadrado. Tá? Então, se a função de densidade for dessa forma, nós vamos dizer que a distribuição é uma distribuição normal. Né? Então eu desenhei aqui para vocês vários gráficos dessa família de funções, né? Dependendo do... Temos dois parâmetros aqui que podem variar, o μ e o sigma. Para vários μ's e sigmas, nós temos a carinha dela. Não, elas podem ser mais largas ou mais achatadas, mas todas elas têm essa cara de sino. Tá? Não é difícil de calcular a média para essa variável aqui, o valor médio dela, basta você calcular a integral de menos infinito a infinito de x vezes isso daqui, uma substituição simplesinha permite você calcular. E você vai ver que a média para essa distribuição vai ser μ, então esse parâmetro μ que aparece aqui é a média, e a constante positiva sigma é chamada de desvio padrão, e ela mede o quanto que essa curva abre ou se fecha, ele mede a dispersão dos valores de x. Ok? Bom, essa distribuição aparece com absoluta frequência graças ao teorema do limite central, que afirma que quando a gente pega uma população suficientemente grande, a distribuição amostral da média, tá, se aproxima de uma normal. Então isso daí é a razão de por que essa distribuição aparece com tamanha frequência e por que essa distribuição tem um papel muito importante na probabilidade. Okay? Então eu quero fazer um exemplo com vocês. Tá? Então eu peguei alguns dados aqui do nosso mundo em dados, né? Tá? E de lá eu tirei que a altura média dos homens de 15 a 18 anos no Chile, de 2009 a 2010, foi de 1,70 m. Tá? Eu fiquei procurando até achar um que tinha números bonitinhos. Né? Um desvio padrão de 6. Na verdade era 6 alguma coisinha, mas eu joguei a coisinha no lixo. Tá? Sabendo que as alturas médias dos homens seguem uma distribuição normal, eu peço para vocês calcularem a porcentagem dos homens de 15 a 18 anos do Chile que tem a altura de 1,65 entre 1,65 e 1,75 e qual a porcentagem dos homens do Chile que tem a altura superior a 1,80. Ok? Bem, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer com vocês é escrever quem é a função de densidade e probabilidade aqui. Só que eu já vou fazer isso daí substituindo, né? Nesse caso aqui, a gente sabe que a média, o μ, é 1,70 e a gente sabe que o sigma é 6. Então, a função de densidade de probabilidade vai ficar da forma, né? 1 sobre 6 raiz de 2π elevado ao quê? Não me lembro mais. Né? 2 sigma ao quadrado, 1 sobre menos 72, x menos a média ao quadrado. Tá? Então, essa daqui é a função de densidade e probabilidade. Tá? Sabendo essa função de densidade e probabilidade, para a gente calcular a probabilidade de que a altura fique entre 1,65
e 1,75, basta a gente calcular a integral de 165 até 175 dessa bagaça toda aqui, que eu vou escrever de novo. Ok. Beleza. Tá, aqui nós temos um grande problema, porque essa função é uma função do tipo elevado a menos x quadrado. Tá? E as funções da forma elevado a menos x quadrado não possuem antiderivadas que podem ser expressas como compostas das funções clássicas. Ou seja, a gente não consegue achar uma forma fechada para essa antiderivada. Ok? Então, as técnicas de integração não vão funcionar. Não é que a gente não sabe, a gente prova que a gente não sabe calcular. Isso daí não tem um modo de expressar isso daí de uma maneira razoável em termos das funções elementares. Então o que a gente pode fazer? A gente pode usar técnicas numéricas, né? Calcular isso daí de maneira numérica, usando a soma de rima. Tá? Na verdade, o que eu fiz foi jogar num software que faz isso por mim automaticamente. Tá? Então, para esse caso aqui, calculando isso aqui numericamente, você pode buscar numa tabela também. Tem tabelas para normal. Eu obtive 0,59. Tá? Então, mais ou menos 60% dos homens jovens chilenos têm altura entre 1,65 e 1,75. Tá? Então, essa área aqui, né, é 0,59. Tá? Do mesmo jeito, nós podemos calcular a probabilidade de que a altura seja maior do que 1,80. Isso aqui vai dar a integral de 1,80 até o infinito dessa bagaça, que agora eu não vou escrever, porque eu sei também de novo que eu não sei calcular isso daí. Jogando num software, eu obtive 0,047. Tá? Ou aproximadamente só 5% dos jovens chilenos medem acima de 1,80 m. Ok? Aqui eu queria mostrar para vocês que lidar com a função normal, né, cai numa função que a gente não sabe qual é a antiderivada. Ok, então o que a gente viu nesse vídeo? Nesse vídeo eu falei para vocês um pouquinho, né, da relação entre probabilidade e o cálculo integral. Na verdade eu mostrei para vocês que variáveis contínuas têm probabilidades dadas por integrais, né, das funções de densidade. E eu mostrei algumas das aplicações disso daí, para o cálculo de probabilidade e para o cálculo de valor médio. Né? Na verdade, isso aqui é simplesmente uma pequena introduçãozinha a essa relação entre o cálculo e a probabilidade. Né? Tem muito mais para ser falado, mas a gente só queria fazer essa ponte aqui. Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. Fiquem bem.